pessoal, com muita alegria hoje estou aqui iniciando um novo projeto, iniciando um trabalho que já faz tempo que eu gostaria de fazer e que a gente foi adiando por N motivos, como vocês sabem, muitas atividades acontecendo, muitas coisas. E hoje a gente começa literalmente o nosso projeto voltado para o que nós estamos chamando de Vozes Ancestrais. Então, esse novo podcast, onde nós vamos trabalhar vários bate-papos entre eu, Vanessa Queiroz, e Ronaldo Cagise, meu querido esposo e terapeuta que está aqui comigo hoje, e que a gente vai começar justamente a fazer este bate-papo semanal aqui com vocês, trazendo bastante dos nossos conteúdos, de tudo aquilo que a gente trabalha, de todo esse lado terapêutico que a gente já vem atuando há alguns anos, né, como muitos de vocês já sabem. E a ideia justamente surgiu, né, como vocês estão vendo aqui, Vozes Ancestrais, né, o futuro da nova terra, porque um belo dia, uma bela manhã, quando nós acordamos, estávamos nós dois tomando café na sala de casa e começamos a discutir sobre espiritualidade. Literalmente trocando ideias, falando um pouquinho das nossas experiências, né? Vocês já devem saber que não é fácil lidar com espiritualidade todos os dias. E aí a gente sempre tá aqui discutindo, né, Rô? O que que é, o que que não é, o que que tá rolando, o que que não tá rolando, por que que eu acordei com dor hoje, por que que eu não acordei com dor, o que que tá pegando, o que que não tá. E nessa conversa, nesse bate-papo, a primeira coisa que veio à tona no nosso ali no nosso desejo de conversar, foi entender melhor o processo de criação do universo, o que eu sabia sobre os aspectos da hierarquia espiritual, o que eu vim estudando, conectado com toda a minha linha de trabalho, que daqui a pouco eu vou falar um pouco dela. E o Ronaldo, no lado dele, né, falando ali um pouquinho da expertise dele, de todo o conhecimento dele, de toda a especialização dele na linhagem do Egito, e trazendo um pouco também do conhecimento dele com relação à mitologia egípcia nesse tema, né, hierarquia espiritual, criação da humanidade, desenvolvimento do universo e tudo mais. E a gente ficou brincando com uma xícara de café na mão, 2 horas e meia, né? Batendo esse papo. E nessa conversa eu falei para ele, poxa, Rô, a gente podia fazer um podcast. Isso aqui virava um belo podcast, porque é muito assunto, é muito tema, é muita discussão, é muita loucura, né? Costumo dizer, é muita coisa de maluco. E a gente quer compartilhar isso com vocês, porque acaba sendo um bate-papo tão divertido, tão gostoso, e tantas ideias, as coisas se concatenando, todas as informações e os estudos que a gente vai fazendo, e a gente está sempre estudando, sempre chegando coisa nova. E eu acho que compartilhar esse conhecimento é a melhor coisa que a gente pode fazer para que esse processo da humanidade, esse processo evolutivo aconteça. Então, exatamente por esse motivo, isso, olha, gente, isso foi em janeiro, olha que loucura, nós já estamos aqui, né, em agosto. E aí eu falei para ele, vamos atrás disso? Vamos. Só que acontece tanta coisa. Fevereiro a gente foi para o Egito, depois tivemos um monte de Mystic Fair, um monte de feira, um monte de viagem, um monte de coisa e a gente não conseguiu começar. Mas finalmente, há 2 semanas atrás, eu vim participar de um podcast do meu querido amigo Claudinei, que eu não poderia deixar de colocar o nome dele aqui, Claudinei Prieto, que é o organizador da Mystic Fair Brasil. E eu vim aqui participar de uma entrevista com ele e conheci o pessoal daqui do estúdio e tal. E a gente falou, cara, vamos começar? Vamos começar. Porque se não for assim, a gente não sai. A gente não começa nunca, né? E exatamente por esse motivo, nós resolvemos iniciar essa semana, logo após a Mystic Fair Rio de Janeiro, que foi a semana passada, final de semana passada, né? Para falar disso. Então, por que Vozes Ancestrais, o futuro da nova Terra? Vozes Ancestrais veio de um bate-papo nosso, né, exatamente num sentido de conseguir entender mais das informações que os nossos ancestrais deixaram para nós no movimento evolutivo do ser humano. Mas muito mais do que os ancestrais que a gente está muito habituado a falar dentro até do conceito da constelação familiar, que é um conceito bastante comum hoje, né? A gente está falando não só dessas civilizações e desses ancestrais aqui, né? Nosso avô, bisavô, tataravô e assim por diante, mas também dos nossos ancestrais em linhagens de civilizações, né? Chegando até numa civilização que é conhecida como uma das primeiras civilizações na nossa estrutura corpórea, outras que ainda foram consideradas primeiras civilizações do planeta Terra, né?
E, por que não dizer, os nossos ancestrais estelares, né? Aquelas civilizações que vêm aí antes da formatação da nossa estrutura como ser humano. Então, vozes ancestrais para nós veio com essa característica, né? A gente chegou à conclusão que a gente ficou debatendo, fizemos um super brainstorming para decidir que nome a gente ia dar aqui para o nosso trabalho, mas chegamos à conclusão que vozes ancestrais seria bem legal nesse sentido de honrar, inclusive, a referência de todos esses seres, né? Sim. Que de alguma maneira estão presentes em nós, na nossa estrutura de DNA, na nossa cultura, na nossa experiência de vida, e que a gente traz aqui muitas informações para que a gente possa novamente, porque eles deixaram, gente, recado em todos os lugares, né? Informações em todos os lugares para gente, do que seria o nosso futuro, do que seria o futuro da Terra, do que seria a maneira que a gente pode evoluir, a maneira que a gente pode crescer, que a gente pode alcançar verdadeiros degraus aí nessa escala evolutiva da espiral de evolução cósmica, né? Então, a ideia veio daí. E o futuro da nova Terra, porque é uma voz ancestral, mas é uma voz futura, né? É uma voz de lá de trás que vem nos ensinar, que vem nos trazer informações do futuro, para o futuro, né? Como isso vai reverberar ao longo do tempo, lembrando que a gente está no meio de uma bela transição planetária, né? Bem básica, que todo mundo está sentindo, a gente sabe, então a gente também vai falar muito disso. E antes de eu passar a bola aqui para o Ronaldo, porque vocês já viram que eu falo demais, se depender de mim eu vou dominar o podcast. Eu falo muito rápido, né? Ronaldo já é mais calmo, vocês vão ver que como casal nós somos exatamente esse equilíbrio, né? Para quem gosta dessa linha, né, esotérica e entender um pouco da questão dos signos e da astrologia, eu sou uma libriana nata com ascendente em Aquário, Lua em Touro, e o Ronaldo é um capricorniano com ascendente em Câncer e a Lua em Capricórnio, gente. Então nós somos o casal perfeito. Além de tudo, vocês vão conseguir entender como é a vida de uma pessoa de elemento terra vivendo ao lado de uma pessoa do elemento ar. Vocês vão ver que vai ser bem curioso e bem engraçado. Aqui a gente de vez em quando vai se pegar ao vivo aqui com vocês, a gente vai ter umas discussões, os meninos aqui já sabem, vão cortar e a gente vai aqui conversando, porque eu tenho certeza que relacionamento também é um assunto extremamente importante dentro do nosso mundo hoje, né? Eu tenho muita gente que fala quando encontra com a gente nas feiras, nos eventos, fala, ai, que delícia, vocês dois são casados e os dois fazem a mesma coisa, os dois são terapeutas, os dois vivem nesse mundo de equilíbrio e harmonia. Aí eu falo, vai lá, vem em casa, o equilíbrio e harmonia. Mas a gente segue aprendendo, né? Com certeza, um com o outro. E, aliás, a gente pode fazer um dia uma discussão só para contar disso. Contar do nosso totem xamânico, de tudo que a gente aprendeu, né, a conviver. Como é que a gente conseguiu chegar lá? Com essas experiências, exatamente. Como é que a gente sobreviveu, na verdade, né? Como é que durou 10, 12 anos, né? Mas, enfim. Eu quero, para passar a palavra agora aqui para o Ronaldo, eu quero falar um pouquinho só para vocês da nossa ideia dessa construção. Então, nosso principal objetivo, eu posso dizer assim, para o nosso trabalho aqui, para os nossos encontros, é justamente a gente poder trazer várias discussões, vários temas relacionados a essas vozes ancestrais. Então, eu, Vanessa, já trabalho há muito tempo com a linhagem lemuriana, com a tecnologia lemuriana, com informações das civilizações lemurianas e com as famílias estelares, tá? Então, o meu trabalho está muito focado nisso. Famílias estelares, lemurianos, telosianos e todo esse processo de desenvolvimento humano. Até vou falar um pouquinho mais depois disso. Mas o trabalho do Ronaldo está bastante focado nessa linhagem de quinta dimensão e além, e principalmente na medicina ancestral egípcia, né, onde ele tem aí a canalização de uma técnica que é a cura taquiônica e que ele já vem trabalhando com base nisso há alguns anos, né? Então, o nosso objetivo é falar dessas civilizações, falar dessas experiências, falar de todas essas informações que a gente vem recebendo. Eu poderia dizer que são poucos anos de canalização, então a gente também é canalizadores frescos, que é uma coisa que muitas pessoas nos perguntam, mas como é que é canalizar? O que é isso? O que não é? Né? Então, eu acho que é um assunto bem legal da gente compartilhar também, poder falar da nossa experiência para vocês, né? Tema. As nossas dificuldades, as facilidades, as dúvidas que a gente tem também, porque o fato de estar aqui, o fato de estar compartilhando ensinamento com vocês, de canalizar, de trazer informações, não quer dizer que a gente não tenha
tenha dúvida que tenha dias que a gente não quer mandar tudo pro alto também e não quer fazer mais nada disso, a gente passa pelos mesmos processos. Eu acho que a ideia é a gente poder estar muito próximo aqui e perceber todas essas questões e poder compartilhar com vocês e caminhar juntos, porque o grande objetivo do nosso canal aqui, do nosso trabalho, é poder apoiar uns aos outros nesse processo de evolução planetária, né? Então eu vou parar de falar um pouquinho e vou pedir para o Ronaldo se apresentar um pouco, falar um pouco, né, do trabalho dele, de como ele fez esse movimento, de como ele se envolveu. Acho que é legal, Rô, você contar para eles como é que você começou a trabalhar nesse meio terapêutico, você que veio de um mundo corporativo, fez Sim. uma transição de carreira, né, e foi chamado desde muito jovem para fazer esse legado, vamos chamar assim, terapêutico, né, essa migração. E aí acho que é legal você contar um pouco da sua história mesmo para eles, para que as pessoas possam conhecer a gente, principalmente hoje, né? Eu acho que tem muita gente que já nos conhece, que nos acompanha pelos nossos trabalhos individuais, mas na constituição desse novo canal de comunicação e tudo mais, eu acho que é legal a gente contar um pouquinho da nossa história particular, né, individual de cada um, e depois como que nós nos encontramos nesse mundo. Onde que junta também, tudo isso. Exato, né? E aí depois a gente conta para eles quais vão ser nossos próximos encontros aqui. Manda bala aí. Então, acho que eu vou começar de trás para frente. Você vê que agora o ritmo diminui um pouco, porque o ritmo dela é um... Então, agora eu começo num outro ritmo. É para vocês descansarem um pouco. Na verdade, eu começo conversando de trás para frente aí. Há pouco tempo atrás, a gente vem, particularmente eu, venho recebendo muitas instruções via canalização de que era um momento de expansão dessas coisas, né? Então, a palavra-chave de toda a mentoria, de todos os trabalhos que e eu tenho alguns mentores, né? Gente, babado, depois eu conto essa história para vocês. Uma lista um pouco extensa, né? Às vezes até extensa demais, mas, enfim, todos eles unanimemente dizendo, inclusive com orientações muito precisas, que seria o ano de 2023, o ano da expansão. Então, essa palavra é a chave de tudo isso, e eu acho que é em cima dela que, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, a Vanessa, agradecer a mim mesmo por ter me dado essa oportunidade, né? Agradecer todo mundo que está aqui em volta, que tem gente aqui em volta de nós trabalhando para que isso aqui aconteça, mas, acima de tudo, agradecer esta força cósmica que colocou isso milimetricamente calculado desde não sei quando, né? Para que hoje, neste dia, neste ano de 2023, a gente estivesse aqui exatamente focados na palavra expansão. E o canal surge bastante, eu diria que quase que 100% voltado para essa palavra, né? Expansão. Porque a gente tem muito conteúdo, as pessoas nos chamam muito, nos cutucam muito para dizer que nós temos muita coisa para passar, e às vezes até a gente fica meio receoso de estar sendo pouco ativo. Fica tímido, né? Na verdade. Em colocar tudo isso para todas as pessoas. E o canal, aí vem a tecnologia, a internet, e o podcast vem de encontro em atender essa necessidade, esse chamado espiritual. Então eu começo aqui com um paradoxo. Nós estamos aqui cercados de tecnologia para falar de espiritualidade, né? E aí não tem como eu não me remeter ao tema. Vozes ancestrais pode remeter a alguma coisa de passado para falar do futuro. Porque existe uma frase rodando o mundo hoje aí, ela é muito legal, é muito bonita e muito assertiva. Viemos das estrelas e para lá voltaremos, né? Se viemos, vem lá do passado, e para lá voltaremos, vai lá para o futuro. Só que isso é um movimento cíclico, porque isso é a própria evolução, né? Num movimento cíclico, contínuo e eterno, estaremos sempre voltando aos lugares de origem
para agregar mais coisas e aprender, e é assim que o universo evolui, né? Platão já dizia que a forma mais perfeita do universo é um círculo. Então, os movimentos circulares que unem passado, presente e futuro, se é que isso existe, Tempo sem tempo, né? mais um tema mais para um a gente programa. falar, né? Aquele tempo, passado, presente e futuro não existe. E quando eu digo isso nas minhas aulas, O povo enlouquece, né? alguns olhos ficam arregalados assim, aí como é que é isso, né? E é um conceito bastante complexo. Mas estamos aqui para falar desses ancestrais. Então, já que estamos falando de ancestrais, eu vou falar um pouquinho de mim lá no passado. Você, velhinho. Lá no passado, eu gostaria de começar minha história com 5 anos. Eu prometo que eu não vou demorar 53, né? Porque eu tenho 58 para contar toda a história. Mas com 5 anos, eu abro para uma espiritualidade extremamente potente, extremamente intensa e 100% aberta para todos os canais, né? Descontrolada, né? Então, Inclusive. exatamente. E aí, eu gostaria até que quem tem alguma dificuldade com esse assunto se sentisse bem, tranquilo, porque ao contrário de que muitos dizem, e eu vejo aí, morro de inveja de quem teve uma espiritualidade e navegou em velocidade de cruzeiro, tranquilo, não é meu caso, né? Eu venho de uma família tradicionalíssima católica, italianos. Então, com 5 anos de idade, evidência total, audiência total, todas as percepções abriram de uma vez só dentro desse contexto extremamente radical e católico. E aí, essa seara que eu caminhei foi bem complexa, com altos e baixos como todos têm, né? Então, os altos e baixos também servem para a gente ressignificar coisas e aprender. Então, acolham esses momentos difíceis aí. E venho caminhando onde, na minha concepção, na minha humilde concepção, o caminho era da sabedoria, de aprender. E à medida que eu aprendesse, ou as coisas melhorariam, ou pelo menos eu conseguiria entender melhor e lidar melhor com essas coisas todas. E exatamente foi o que aconteceu. Então, comecei a escutar essas vozes ancestrais para que eu pudesse caminhar em direção a um futuro mais tranquilo, um futuro mais sábio, um futuro mais equilibrado e harmônico. A única que não funcionou muito bem foi a da ancestralidade da sua mãe e pai, que mandava você cobrir a cabeça que ia passar, né? Exatamente. O que a Maria está citando é muito legal, porque a solução para a minha vidência, a audiência e todas as percepções que eu tinha, segundo meus pais católicos, era eu ajoelhar, rezar e cobrir a cabeça. Cobre a cabeça que passa. Vou contar uma coisa para vocês, nunca resolveu. Nunca passou, né? Nunca passou, nunca melhorou. Porque a finalidade era que eu continuasse vendo, continuasse percebendo e começasse a aprender como lidar com esses canais de percepção extremamente abertos. E isso aconteceu e fui galgando lentamente, né? Repito, eu tenho 58, eu comecei com 5, então me dou o direito de dizer que eu tenho 53 anos de carreira espiritual. E a gente em 53 anos dá para aprender alguma coisinha. E aí, claro que também dentro desse contexto todo de 3D, de uma família tradicional, né, que veio da Itália, fugida de guerra, na base da falta, da escassez, e eu fui construído e fui muito bem doutrinado, né, cheio de a buscar crenças, buscar né, o equilíbrio na 3D, em especial material e financeiro. Para transformar tudo isso. Tive uma carreira brilhante no mundo corporativo, e galguei todos os postos possíveis com muito sucesso, como bom capricorniano, que lança uma meta, esta meta vai ser alcançada, custe o que custar. Lá no topo da montanha, né? E custe o que custar, em geral, não envolve as outras pessoas, envolve somente a si mesmo. E mesmo que você chegue lá todo arrebentado, o capricorniano chegará. E assim foi, e galguei todos esses postos nesta carreira de muito sucesso,
financeiro, como pessoa, como nome no mercado, mas sempre, ou seja, nunca deixei de lado, por mais intenso ou menos intenso que estivesse durante todo esse tempo, a espiritualidade. Só que chegou um ponto que essas duas vias paralelas começaram a se encontrar e começaram a convergir uma para a outra. E em determinado momento, eu tive que tomar uma decisão qual das vias eu seria prioritária. E acabei decidindo, e graças ao cosmo, graças ao universo, e muitas pessoas que estiveram ao meu lado, inclusive Vanessa, eu decidi caminhar com toda a sabedoria que eu tinha como empresário, como mundo corporativo, como um grande planejador, estrategista, e financeiro e administrativo, eu decidi caminhar pelo mundo das terapias. E aí continuei essa jornada. Dentro desse aspecto todo surge todo o meu trabalho direcionado 100% para a espiritualidade. Todo o meu dia era voltado a trabalhos terapêuticos, espirituais e voltado para o campo das energias, ao estudo do cosmos e de tudo que envolve essa coisa que vem desde lá, da nossa ancestralidade e caminha para um tempo que a gente ainda, né, está galgando. Nesse meio tempo surge, né, muitas coisas aconteceram, muitas coisas, mas surge a presença de uma egrégora que eu já tinha contato, mas efetivamente me direcionando para uma técnica específica e me direcionando individualmente, única e exclusivamente comigo, um grupo, né, de 12 sacerdotes egípcios que me viraram meus professores. E aí eu comecei um treinamento que durou aproximadamente 3 anos, onde ressurge, na verdade, porque o correto é ressurge, é a técnica da cura taquiônica, que é uma medicina ancestral egípcia praticada já pelos nossos ancestrais lá no Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Então, isso é um pouquinho, um resumo bastante. A Vanessa sempre comenta em casa e com os nossos amigos que se eu começar a passar meu currículo aqui, na verdade, não dá a idade dele, se você gente. fizer a conta, dá mais ou menos 150, 180 anos se ele contar para cumprir o currículo. Então, não dá. Tudo que ele já fez, o que ele já vendeu, o que ele já criou, o que ele já foi, onde ele já viajou, né? Se você somar tudo, não dá os 58 anos. Tem golpe nessa história. Eu acho que eu fui enganada em algum momento. Mas ok, eu aceitei. Achei melhor aceitar e deixar por isso mesmo. Porque não dá tempo da pessoa fazer tudo que ele fez já. Mas ok. Mas fiz, eu garanto que eu fiz. Então, e continuamos nessa busca do aperfeiçoamento e agora sempre estudando, sempre caminhando, mas com a grata satisfação que agora, diante de tudo que aconteceu e diante de tudo que eu construí ao meu redor, falando de energia e espiritualidade, agregando pessoas e circunstâncias totalmente diferentes, num outro âmbito. Então, hoje eu posso dizer que eu me sinto realmente vindo das estrelas, né? E eu sei que, de fato, estou retornando para elas, né? Então, esse é um pouquinho do meu caminho, desde o passado e, quiçá, para o futuro, né? Integrado aí no conceito de ser filho da Terra e das Mas eu só estrelas. vou se a Vanessa for junto. Depende pro lugar, né, gente? Que eu também não sou tão maluca assim, não. Mas ok. Muito bom. Então, muito eu legal. falei de um pouquinho da do sua Egito, história, né? Mas e a sua? Então, no meu caso, gente, é totalmente diferente dele. Porque esse negócio de, olha, eu tive uma carreira sólida, de sucesso. É mentira, a minha foi um terror. Foi assim, ó, alto e baixo, a pessoa tava lá e tava aqui, e tava tudo bem, daqui a pouco não tava. Eu sempre tive, hoje eu tenho consciência de que tudo que eu aprendi no mundo corporativo também, porque eu também fiz essa transição de carreira, né, querendo ou não, tudo que eu aprendi no mundo corporativo
hoje eu coloco em prática e eu uso na minha vida como terapeuta. E, aliás, eu acredito muito, deixo até aqui uma dica para quem é terapeuta, para quem quer ser terapeuta, para quem está num processo de transição de carreira, que é assim, não adianta você acreditar que você vai virar terapeuta e que, uhul, é só festa. Tá? Se você não souber administrar o seu negócio, mostrar como ele funciona, trabalhar aquilo que você oferece para as pessoas, saber conversar, saber se colocar, saber se portar, você não vai ter sucesso no trabalho como terapeuta. Né? Então, é bem importante que a gente saiba que muitas das características que a gente aprende, muito dos seus aprendizados no mundo corporativo vão te auxiliar a se tornar um terapeuta de sucesso. Isso vocês podem ter certeza. Né? A gente pode até fazer um bate-papo qualquer dia só sobre isso, né? Até porque a nossa ideia aqui, tá? Para vocês saberem, né? Vocês vão ver que eu vou contar a minha história e já vou falando das ideias, porque a coisa aqui é rápida, né? A mente aqui não para. Mas tem a ver, uma das coisas que a gente quer também é trazer pessoas aqui nos nossos encontros. Então, vão ter encontros que a gente vai fazer só eu e o Rô, falando de todos esses temas, todos esses assuntos. Mas, em alguns momentos, a gente vai trazer alguns convidados aqui também para compartilhar com vocês outros conhecimentos, outras informações, falando da história deles também, contando um pouco dessas experiências, inclusive a experiência de um terapeuta de sucesso, porque é muito importante que a gente saiba fazer o nosso trabalho bem feito, porque disso demanda o apoio que muitas pessoas precisam para viverem as suas vidas e evoluírem e crescerem e se sentirem bem e se curarem, né, de muitos processos, tá? Então, fica o parênteses aí que a gente sempre vai, de tempos em tempos, também trazer alguns convidados aqui para vocês conhecerem mais sobre a história deles. E voltando aí para minha história, então eu trabalhei em banco, eu trabalhei em empresas de treinamento e consultoria, fiz várias coisas antes de chegar, fiz faculdade de economia antes de chegar na psicologia. Não terminei a faculdade de economia, porque chegou uma hora que eu falei, gente, não é nada disso que eu quero fazer, né? Tô fora. Parei e fui fazer, depois de alguns anos, a faculdade de psicologia. E ali eu me encontrei muito nesse processo. Não sei se porque já era meio maluquinha, né? Mas me encontrei bastante dentro dessa faculdade da psicologia, mas nunca compartilhei do estilo ortodoxo de trabalho. Sempre fui com a cara de Freud, com a cara de Lacan, com essa linha mais analítica, mas não consegui ficar, desde o princípio, presa somente nos conceitos psicológicos e os conceitos científicos da psicologia, vamos chamar assim. Então, desde o meu primeiro momento de atuação como psicóloga, eu já tinha um pé nessa visão holística, né? Nessa posição de tratamentos holísticos e integrados, eu diria. Vocês vão me ver mais falar de tratamento integrativo do que de tratamento holístico, porque eu acredito muito nessa coisa da integração de todos os saberes, né? De todos os conhecimentos. Apesar da gente saber que o holístico vem de holos, né? Nós temos até uma empresa que chama Eco-Holos também, que vem do holos, do todo, mas muitas pessoas olham ainda o holístico como uma visão mais esotérica, né? E eu acredito que a gente não está só falando do esotérico, a gente está falando realmente dessa integração de todos os saberes. Então, eu costumo usar mais a expressão de terapia integrativa do que de terapia holística, e o Ronaldo também, né? A gente compartilha muito esse entendimento desse conceito. Mas o fato é que, quando eu comecei a atuar como psicóloga, eu já comecei a usar conhecimentos que eram dessa linha mais integrativa, e muito rapidamente, muito concomitante, eu comecei a trabalhar em espaços terapêuticos e também, paralelamente, fazer todo esse movimento terapêutico. Então, diferente do Rô, que teve um chamado desde criança para a espiritualidade, eu não nasci num lar católico, eu nasci num lar ubandista, né? Então, eu fui criada dentro da Umbanda, e num determinado momento eu voltei totalmente para outra visão mais kardecista, até passei por um aprendizado do kardecismo com 20 e poucos anos, quando eu descobri que tinha uma mediunidade, que tinha uma habilidade ali de
de escrever, de fazer algumas coisas. E isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, mas muito rapidamente eu acabei me conectando muito com essa espiritualidade sem religiosidade. Então eu trabalhei muitos anos com apometria, com técnicas que já eram espirituais, mas sem cunho religioso. Então eu sempre tive muito essa vertente, né, de olhar para a espiritualidade sem me apegar a nenhum dogma, nenhuma religiosidade. E foi muito legal, desde muito nova, né? Quer dizer, acho que é muito nova, né? 20 anos, posso falar que é muito nova, né? Faz uns Ontem, 15 praticamente dias, mais ou menos. ontem, né? Mas desde muito nova, já voltada para essa espiritualidade sem religiosidade e voltada para a transmissão do conhecimento. Então eu falo que eu descobri, nesse período de 20 e poucos anos, 25, 26 anos, que a minha missão de vida era fazer aquilo que eu fazia quando eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, que era botar o sapato de salto da minha mãe, até porque eu sempre fui baixinha, né, continuo sendo, botar o sapato de salto da minha mãe, o avental dela e dar aula. Era isso que eu sabia fazer. Pegar aquela lousinha verde que a gente tinha quando era criança, o giz, sentar a minha avó, coitada, sofreu na minha mão, sentar a minha avó lá na minha frente e dar aula para minha avó a tarde toda. Isso passou, né? Com o tempo passou. Só que eu levei alguns anos depois de ter colocado isso para debaixo do tapete, quando fazendo uma técnica, né? Uma coisa meio assim, um trabalho terapêutico do tipo, vai lá e pergunta para sua criança quem é você, né? E quando eu perguntei para minha criança quem era eu me vi lá novamente dando aula de frente da lousa verde com giz. Falei, ok, já entendi qual é realmente o que eu preciso fazer. Então, por muito tempo, eu atuo como terapeuta, faço atendimentos, mas o meu grande propósito é compartilhar conhecimento. Não é só dar aula, não é só ser professora, ir lá e ensinar a fazer, mas é literalmente fazer o compartilhamento do conhecimento. Eu tenho uma habilidade que é receber a informação, fazer um desenho com essas informações, unir variadas informações e passar isso adiante, né? E foi assim desde que eu aceitei o meu propósito de vida. Então, eu venho fazendo isso já há muitos anos, em torno aí de quase 15 para 16 anos, atuando dessa maneira e fazendo esse trabalho. A estabilidade de tudo isso veio com o tempo. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, só chegou depois que eu realmente aceitei qual era esse propósito, né? O que você realmente tem que fazer. Então, um pouco do que o Ronaldo falou. Quando ele entendeu que ele precisava e que ele podia, né, largar a carreira corporativa dele e assumir 100% do tempo a espiritualidade, é que a gente realmente conseguiu uma velocidade de cruzeiro, vamos chamar assim, nas nossas ações, né, nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Eu nem sei se a gente pode falar de velocidade de cruzeiro, porque vira e mexe a gente tem uns altos e baixos também, né? Porque cada vez que a gente sobe um degrau nesse propósito, né, cada vez que você atinge aquilo que se espera de nós dentro desse processo da espiritualidade, a gente toma um outro chute, né? E esse chute às vezes vem com umas lambadas também, que é para você poder passar para o próximo nível do processo que a gente está vivendo. Então, eu acho que isso sempre aconteceu, esse movimento é muito dinâmico, né? E a gente vem fazendo esse trabalho há um tempo. Diferente do Ronaldo, que se encontrou aí com os 12 sacerdotes egípcios e, né, todo estruturado como todo bom capricorniano, porque os caras sabem com quem que eles estão lidando, né? Foi tendo esse ensinamento. A minha canalização dos processos foi totalmente diferente. Eu fui tomando uma paulada atrás da outra e recebendo as informações como se fosse um grande quebra-cabeças. Então, assim, eu acordava um dia com uma imagem na cabeça, no outro dia com uma informação, no outro dia com uma frase, outro dia tinha um texto, e assim as coisas iam acontecendo. E eu fui juntando as informações sem saber exatamente o que estava acontecendo. Até chegar um momento, de vez em quando eu parava nesses bate-papos aqui que a gente faz, falando, e aí, o que você acha? Tô com tudo isso aqui, ó, tô com todas essas peças, o que você acha que tá pegando? E aí, como a gente já sabe, né, de outras experiências, de outras vidas, Ronaldo também foi me apoiando, dizendo, olha, encaixa esse aqui, tenta aquele ali, eu acho que aqui faz sentido. E assim a gente foi caminhando. E eu entendi, há não muitos anos atrás, eu posso dizer para vocês que desde 2018 para cá, tá? Principalmente, acho que final de 2018 para 2019,
essa conexão que eu tinha com a civilização lemuriana, com os lemurianos em si e com todo o projeto, né? Então, hoje, eu consigo, depois de 4, 5 anos aí com toda essa história, dizer que eu sei que eu tenho uma necessidade de trabalhar dentro de um projeto de desenvolvimento da estrutura humana para esse futuro, né? Para o futuro dessa terra, como a gente está falando. Então, eu sei que o meu conhecimento como uma boa lemuriana, que eu sei que fui, né? Assim como a gente sabe que Ronaldo também teve lá muito presente no Egito, nessa história toda dessa medicina ancestral, não é à toa que a gente se conecta com isso hoje, né? E vocês também, que lá, desde aquele tempo em Lemúria, a minha conexão era muito grande com essa estrutura de genética cósmica, ou seja, atuação com a estrutura de DNA, com as movimentações das estruturas de DNA e o que precisavam ser alterados. E hoje todo o meu trabalho é focado nisso, né? São tecnologias lemurianas que vêm para auxiliar o processo de transformação da nossa estrutura biomolecular, né? Como liberar e como ativar cada uma das fitas do nosso DNA e o passo a passo evolutivo da biologia para a gente chegar no que a gente vai falar, que é a parte também da consciência, né? Porque DNA, a gente pode falar hoje, né? Quando a gente olha para a nossa ciência, a gente tem isso totalmente cindido, ciência e espiritualidade, né? Começando a tentar integrar essas coisas hoje, mas ainda muito separado. Mas naquela época isso era tudo muito unido, né? Então, a gente sabe que nós precisamos de alterações biomoleculares a partir da nossa estrutura de DNA para alcançar níveis de consciência energética e espiritual mais elevados. Essas duas coisas estão associadas. Logo, né, esse trabalho é um só. É difícil as pessoas acreditarem, né? Mas o fato é que esse trabalho é um só. Então, imaginem que a gente sabe que existem informações, tecnologias e uma série de vozes ancestrais nos dizendo o que é preciso para os próximos passos evolutivos da humanidade. Desde Thule, né, Ronaldo, que é a primeira civilização presente no planeta Terra, passando por Hiperbórea, segunda civilização, chegando em Lemúria, terceira civilização, terceira raça, que acaba se consistindo, né, nesse ser humano com essa estrutura que a gente tem hoje, com esse tipo de corpo biológico, energético, porque Thule e Hiperbórea eram corpos diferentes, mais cristalinos, a gente vai falar disso em alguns momentos. Mas chegando em Lemúria com essa estrutura biológica que a gente tem hoje, 23 pares cromossômicos, um 24º par quântico, que é assunto também, né, para a gente conversar aqui. E dali, seguindo, né, depois de Lemúria, Atlântida, Suméria, Egito, né, chegando aqui na casa do Ronaldo, e seguindo, né, do Egito para hoje. Então, o que a gente gostaria de fazer para vocês, e eu acho que é legal vocês comentarem, conforme vocês forem assistindo aí, deixa o comentário no vídeo pra gente. Não esquece, aliás, aqui, ó, recebi instruções, né, vocês precisam ativar o sininho para receber as nossas mensagens de quando a gente está ao vivo, porque logo, logo a gente vai começar a fazer ao vivo os programas, e aí vocês vão poder participar, fazer pergunta, tá com a gente também ao vivo. Então, ativa o sininho para receber as informações que a gente está ao vivo. Curte, ajuda a divulgar o canal, pelo amor, né? Compartilha aí com a galera, porque o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas possíveis com esses conhecimentos, para que justamente a gente possa... Isso é um canal, gente, um canal gratuito, um canal que a gente pode divulgar tudo que a gente sabe. Então, por que não compartilhar com aquelas pessoas que a gente acredita que vão se beneficiar do conteúdo que a gente está compartilhando aqui, né? Então, faça isso, ó, curta, compartilhe, se inscreve no canal e ativa o bendito do sininho aí para nós, tá? Com isso, vocês vão poder acompanhar exatamente o ciclo de encontros aqui que a gente vai fazer, de podcasts que a gente vai fazer, e a nossa ideia, tá? Podendo, inclusive, dar ideia do que vocês querem ouvir. Coloca aí, ó, quero ouvir sobre isso, quero saber aquele assunto, quero saber sobre aquilo outro, fala um pouco disso, vou fazer várias enquetes nos nossos Instagrams aqui também, vou deixar para vocês essas informações, porque tudo isso é conteúdo pra gente. A gente fala de tanta coisa que às vezes a gente não tem ideia do que falar para vocês, então é legal que vocês também possam dizer o que vocês querem ouvir,
né? Mas a nossa ideia inicial aqui, até para a gente começar esse contexto todo do que nós estamos conversando, é a gente poder fazer alguns desses podcasts voltados para cada uma dessas civilizações. Então, fazer um falando de Tule, um de Hiperbórea, um de Lemúria, um de Atlântida, vamos para o Egito, e assim a gente vai seguindo, né, com todas essas estruturas, com todas essas informações, para que a gente vá criando também um conceito sobre tudo isso. Porque os nossos assuntos, veja se você concorda comigo, Rui, aí você fala também o que você acha disso. Os nossos assuntos, eles são assuntos muito técnicos em alguns momentos, né? Então, quando a gente não se dá a chance de explicar alguns detalhes ou alguns pré-requisitos, preconceitos, pré-definições a respeito dos assuntos, você pode escutar aquilo e ficar boiando naquela ideia, né? Tipo, do que eles estão falando, né? Que maluquice é essa? Então, eu acho que esses primeiros encontros, a gente poder falar um pouco dessa coisa mais técnica, né? Mais conceitual, seja interessante a gente poder trabalhar com esses conceitos para vocês entenderem bem o que a gente está dizendo. E aí, acho que pode ser favorável para todos nós, tá? Então já fica aí o convite, porque os nossos próximos vídeos vão estar relacionados com essas civilizações. A gente vai contar um pouquinho de cada uma dessas civilizações para vocês e o que cada um de nós sabemos sobre elas, porque, gente, vou contar um detalhe, tem coisa que ele acha que ele sabe, que eu não sei, que eu sei que ele não sabe, e por aí vai, tá? Não é porque a gente dorme na mesma cama que a gente sabe tudo que o outro sabe também, não é verdade. Né? Posso dar Diga aí. um pequeno spoiler, assim. Mas é interessante, alguém pode estar se perguntando, então, mas se temos, porque na teoria nós temos 5 civilizações realizadas hoje, né? Nós somos a quinta, ainda somos a quinta, e existe o projeto diz que seriam 6 e caminharíamos para a sétima raça. que é a raça, né, top. Começa lá atrás com Tule, como a Vanessa falou, que muita gente conhece como a raça polar, e isso tem um motivo, né? Então, aqui no planeta, mas antes viemos das estrelas. Todos. Então, tem muita gente falando de muitos povos estelares aí que estão trabalhando aqui no planeta de forma direta, né? Porque eles participaram desse projeto desde o começo. Então, essa raça tuliana ou polar, depois vem Hiperbórea, Lemúria, passa por Atlântida e vem o início da quinta raça, a egípcia. E somos a quinta raça até agora. Até esse momento ainda somos integrantes da quinta raça. Então por que não falamos das outras, né? Por que surge um Ronaldo para falar da civilização egípcia, né? Vamos falar de muitas coisas, mas basicamente é a civilização egípcia, né? Com mais força. E por que a Vanessa, que sabe muitas coisas, mas também tem um foco muito especial em Lemúria? Porque essas duas raças foram duas raças pulsantes. Lemúria é, na verdade, a verdadeira mistura dos povos estelares, né? Exatamente. Lemúria representa uma chave transacional e evolucional do ser que hoje se entende por ser humano, chave. Uma coisa bastante séria, bastante profunda e muito intensa na mudança que houve das civilizações anteriores para as que viriam para o futuro. Um grande divisor de águas, a gente pode dizer, né? Até porque foi mesmo, né? Porque afundou. Divisor de águas. Literalmente, né? Foi um divisor de águas. De águas e de geobiologia, né? E aí surge, depois de Atlântida, essa resplandecência, essa iluminação toda concentrada nesse fascínio que todos temos aí pela civilização egípcia, que também representa uma outra fase de transição e a abertura de que hoje nós entendemos como quinta raça. Sim. E nela estamos até hoje, né? Pleiteando chegar na sexta e vamos trabalhar para isso, né? Uma das funções desse canal. Esse é o futuro da Nova Terra. É exatamente buscarmos aí um pouco desse qual o caminho para da quinta evoluirmos para a sexta. E aí eu queria só deixar assim uma recomendação, né? Temos que ser, você citou algumas cultos religiosos, eu também citei, mas
eu sei que na seara dos nossos dois caminhos, a questão de ser ecumênico, de ser democrático, de ser eclético foi fundamental. Então, por exemplo, De estar aberto, né? eu estudei o Islã, eu estudei o Torá, eu estudei o evangélico, eu estudei o católico, né? Passei pela Umbanda, pelo kardecismo, fui parar uma vez na Jamaica, numa tribo Rastafari, aprendi até voodoo, porque essa sede da sabedoria não era uma coisa individual, um chamado egóico, né? Sim. Quero saber mais que os outros. É porque o caminho da quinta para a sexta e sétima raça é um caminho ecumênico. E aprendermos todas as possibilidades para que isso seja um grande holos, um Sim. grande todo. E esse todo seja completo e integrado, né? Porque é a Sim. palavra que a gente gosta muito de usar, de se integrar tudo. Então, é muito importante que a gente cite isso. Tudo é muito bom. Ah, E nenhum saber ocupa lugar, né? exatamente. Eu acho que a gente pode fechar até o nosso encontro de hoje, né, Rô? Dizendo para vocês que falar, né, dos nossos ancestrais e trazer todo esse conceito que a gente quer trazer aqui para nós é justamente poder trabalhar nesse momento de transição planetária. E quando a gente fala em transição planetária, a gente está falando no início, né, nas sementes desse novo humano que a gente vem falando, que é justamente essa transição entre as raças também. Falando, principalmente focando, né, nos aspectos de cura, de evolução e de ascensão. Sempre num caminho do individual e do coletivo, porque daqui para diante a gente não consegue fazer diferente disso. Tudo reverbera no individual e no coletivo, né? Então, Perfeito. eu acho que por hoje é só, né? Acho legal a gente deixar aqui novamente o convite para vocês de se inscreverem no canal, compartilhar, ativar o sininho, tá com a gente realmente nesse projeto. Fazer desse nosso encontro do podcast a sala da casa de vocês para a gente poder bater esses papos e crescer juntos, porque esse é o propósito, apoiarmos uns aos outros, lado a lado, ombro a ombro, como se fôssemos todos um único ser. Tá joia? Perfeito. Muito bom, adorei. Perfeito. Muito bom estar aqui com você, seu Ronaldo. Parabéns Um para novo nós. início na nossa vida, né? Muito bem. Mais um projeto. Gente, beijo gigante para todos vocês. A gente se vê no próximo Até. encontro. Fiquem bem.